Boa noite, igreja. Paz seja contigo, amém? Chegamos ao fim dessa série abençoada, uma série que veio do coração do Senhor. Falam assim, mas tem uma boa notícia, irmãos. Ainda tem lugar na mesa. Glória a Deus. Essa série falou muito, muito, muito comigo. E creio que falou com vocês também. E quando começou a série, eu conversando com Deus, eu falei, Senhor, e o pastor Eduardo, o pastor Luiz Fernando, derramou grandiosamente na nossa vida. Eu falei, Deus, me fala sobre esse lugar na mesa. E o Senhor me entregou uma palavra, me entregou um texto. E eu estudando, o Tiago ainda perguntou, você vai ministrar? Eu falei, não, o pastor não me falou nada. Mas eu pedi a Deus para me entregar uma palavra sobre a mesa. E na quinta-feira, eu estava no hospital com a minha irmã internada, o pastor Jadir, a Anaíne mandou que o pastor Jadir tinha falado que eu ia ministrar. Eu falei, Senhor, glória a Deus. E confirma, o Senhor já me entregou a palavra, agora me entrega a ministração. E confirma no meu coração. Amém? E ele me entregou o texto de Marcos 2, capítulo 13. Pode se assentar, irmãos, para a gente ler. Marcos 2, 13 ao 17. O chamado de Levi. O chamado do republicano. Agora eu tenho óculos, glória a Deus. Tá vendo, pastor Luiz? Chamado de Levi. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante a refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Glória a Deus. Amados, que o Espírito Santo possa falar com vocês, assim como Ele falou comigo. Que Ele possa trazer revelação a vocês, assim como Ele trouxe na minha vida. Amém? Essa passagem aqui conta sobre o chamado de Levi, Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos, e que antes dessa passagem aqui fala sobre quando Jesus curou o paralítico em Cafarnaum, e logo aqui indica, os estudiosos falam que nas redondezas de Cafarnaum, que é onde fica uma alfândega, né, na entrada da cidade, provavelmente, ficara a coletoria onde Mateus ficava, onde Levi ficava coletando os impostos. E eu vou pedir permissão para os irmãos para a gente voltar nesse texto mais para o final da ministração. Porque, como eu falei para vocês, durante toda a série, eu pedi para o Senhor derramar muito sobre a minha vida e falar muito comigo. E no ano passado eu tive uma conversa com Deus sobre maturidade, sobre intimidade com Ele. E o Senhor vem me tratando desde lá. E aí, irmãos, eu tinha um problema, que eu não gostava de ser convidada para lugar nenhum, não. Eu gostava de ficar em casa. Nossa, quando me chamavam, eu falava, meu Deus. Eu falava, Tiago, não vamos nem conversar muito para não chamar. Eu gostava de ficar quietinha. Trabalhava e gostava de ficar o final de semana na minha casa. E tudo
eu pensava, eu tentava levar ao não para o convite. E aí, amados, eu falei assim, Senhor, o Senhor vai tratar isso comigo mesmo? Ele falou, sim. E aí eu comecei a pensar diferente. Aí quando me chamava, eu falava, eu vou. Glória a Deus, eu vou. A irmã Geusa mandava até no antigo ministério, falava assim, Marisa, você vai na pregação, no evento e tal? Eu falava, eu vou. Cabe quantas no seu carro? Cabe 4. E eu comecei, e Deus foi me mostrando o quanto a mesa realmente tinha intimidade. E o tema dessa noite é os milagres de Jesus na mesa. Eu queria mais maturidade e eu queria mais intimidade. Mas eu não gostava de estar na mesa. Eu queria ficar quietinha no meu canto, na minha casa, deitada no meu sofá, com pijama, assistindo uma série. E aí na ministração, no início da série, se eu não me engano, o pastor Luiz Fernando, ele falou sobre... O pastor Luiz Fernando, a tia dele tinha falecido, alguém, não sei se todos sabem. Ele tinha passado a madrugada no velório. E ele veio à noite. E ele falou uma coisa, disponha-te. Disposição. O lugar está ali. O lugar está te esperando. Seu lugar está reservado. Mas você está disposto a ir? E eu falei, glória a Deus. Tame, mais uma. Eu falei, glória a Deus. Disposição. Depois o pastor Eduardo ministrou até antes. E falou sobre intimidade. Que da mesa fluiria intimidade. E eu falei, glória a Deus. Porque quando você está numa mesa com as pessoas, você tem troca de experiência, você ri junto, você chora junto. A gente mais ri ainda junto. E aquela troca de experiências vai te gerando maturidade, vai te gerando intimidade. E o que é nos revelado à mesa, irmãos, por alguém tem que ficar na mesa. A gente não tem que sair espalhando não, pelo amor de Deus. E aí, Flavinha, no domingo passado, no último domingo, ministrou sobre Mefibosete. Que o nosso lugar era um lugar de honra. E aí eu percebi, nesse tempo de jejum, que o pastor me falou, que nós temos um chamado, nós temos um convite, e que está tudo ligado. A nossa disposição, a intimidade e o lugar que está reservado. Não adiantaria nada, se os apóstolos estivessem preparados aquela mesa na casa de Levi, se aquele lugar, para aquela pessoa que foi reservado, não fosse ocupado, se ela não tivesse a disposição de sentar lá, para ter intimidade. E aí eu entendi que quando uma pessoa convida a gente, ela pensa, por exemplo, tem uma mesa com 4 cadeiras, e ela fala, pastor Luiz, o senhor vai? Ela está contando que um daqueles lugares é seu, é um lugar que o Pai preparou para você, um lugar de honra. Glória a Deus. Então, irmãos, primeiro eu vou deixar um recado. Não me convidem por educação, porque eu vou. Agora eu vou. Tá? Então, vocês me chamem realmente se me quiserem à mesa, porque senão eu vou estar lá. Amém? E o nosso lugar está separado. O nosso lugar está separado. E o Senhor, Ele confirma. Ele confirma as palavras. E hoje de manhã eu estava fazendo almoço, ouvindo a ministração do pastor Jadir, e eu falei, peraí, mas não estou acostumada com esse óculos ainda não. Eu falei, glória a Deus, como o Senhor vai confirmando as palavras. E quando eu cheguei, eu pedi autorização para o pastor Gilberto, que eu precisaria de um obreiro dele hoje para me ajudar na ministração.
Esse obreiro ainda não sabe. Mas o Senhor estrategicamente me mostrou um obreiro que não vai ficar bravo comigo de ficar em pé aqui o culto o tempo inteiro. Amém? Digníssimo. Glória a Deus. Convidar o pastor Tiago para estar me auxiliando. Glória a Deus. Amados, e eu queria que agora a gente prestasse atenção e vamos imaginar algo. Temos lugar à mesa, amém? O tema de hoje é os milagres de Jesus na mesa. Os milagres de Jesus na mesa. E vamos voltar os nossos olhos para o versículo 15 ao 17. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos com Jesus que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Irmãos, quem estava à mesa com Jesus? Pecadores, publicanos. Os publicanos eram aquelas pessoas mal vistas, malquistas, eram os publicanos. E eles estavam à mesa com Jesus. E agora, nós vamos estar montando essa mesa. Glória a Deus. Irmãos, nessa mesa de pecadores e publicanos, vocês acham que tinham uma pessoa traidora? Sim ou não? Segura nessa ordem assim, mamãe. Obrigada. Glória a Deus. Nessa mesa, aonde tinham pecadores e publicanos, tinha algum mentiroso? Sim ou não? Glória a Deus. Assim, meu amor. Nessa mesa de publicanos e pecadores, tinha alguma pessoa ao qual o rótulo era de ladrão? Glória a Deus. Nessa mesa cheia de publicanos e pecadores, tinha sentimento de decepção? Glória a Deus. Nessa mesa repleta de publicanos e pecadores, tinha depressão? Obrigada. Nessa mesa, tinham pessoas consideradas incapazes? Que belos convidados, né, irmão? Ilustres, como diz a pastora. Nessa mesa, repleta de pecadores e publicanos, será que tinha algum viciado? Nessa mesa, repleta de pecadores e publicanos, será que tinha alguma pessoa viciada em prostituição? Algum que já tinham praticado prostituição? E nessa mesa, como diz aqui na palavra de Deus, será que tinha algum doente? Glória a Deus. Mas dessa mesa tinha o quê? Tinha cura, tinha libertação. Amém? E essas pessoas que estavam ali tinham o agir da fé, porque sabiam de onde ia buscar. E de Jesus não fluiria coisas diferentes. E como eu disse, a palavra de Deus
ela traz confirmação. O primeiro tópico que a gente vai trazer hoje, sobre doente. E, por favor, João, coloca para mim, por favor, em Lucas 8. Eu vou ler rapidamente, irmãos, do 40 ao 55. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda de seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele, e fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo que estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos riram, todos começaram a rir dele, pois sabiam que estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e levantou-se imediatamente. E ela se levantou imediatamente. Glória a Deus. Amados, tem enfermidades que nas mãos dos médicos não tem jeito. É incurável. Não tem remédio. Pessoas gastam tudo, assim como essa mulher, no fluxo de sangue. Ou pessoas têm tudo financeiramente, assim como o Jairo tinha. Mas de nada serve. De nada adianta se você não for se assentar à mesa que vai fluir cura. Naquela mesa tinha doente, mas eles foram curados. Eles foram curados. Glória a Deus. Tinham doentes de todas as formas ali, mas foi derramado cura. Porque naquela destra daquela mesa está sentado aquele que tudo pode curar, que pode trazer vida aonde tem morte, que pode trazer vida ao sepulcro. É Ele, Jesus Cristo. Ele estava ali. Amém? E como eu disse, a palavra de Deus vai se confirmando. Naquela mesa tinha mais pessoas. João, coloca para mim, por favor, Lucas 7:47. Foi ministrado hoje pela manhã. Parte A. Por isso digo a vocês, ela amou muito, porque eram seus muitos pecados. Não. Por isso digo a vocês, ela amou muito, porque seus muitos pecados
lhe foram perdoados. Mas aquela a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aqui essa passagem fala sobre aquela mulher que tinha muitos pecados e que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Aquela mulher ali, quando ela estava aos pés de Jesus, estava derramando as lágrimas dela, ela não se importou com a opinião de quem estava ali. Se estava vendo, se estava julgando, se estava reparando nela. Não, ela só olhou para o Pai. Ela só olhou para Jesus, abriu seu coração e derramou. Ela tinha um pecado sujo? Tinha. E nós temos que vigiar muito, irmãos. Por quê? Muitas vezes, todo mundo, tenho certeza que todo mundo aqui, sem tirar um, conhece alguém com um passado que tem algum traço de vergonha, alguma ação que te causou vergonha. Porque o que leva ao arrependimento é esse constrangimento, essa vergonha, é o arrependimento verdadeiro. E se você não conhece, está muito fácil da gente encontrar. É só a gente procurar algo que tem reflexo e olhar. E você vai encontrar uma pessoa que no passado dela tem alguma vergonha. Assim como aquela mulher tinha. Todos nós temos. E muitas vezes é tentador o comentário. Nossa, tá vendo aquela mulher ali? Antes dela vir à igreja, ela fazia isso. Ela mentia. Ela era viciada. Ou ela cometeu adultério. Amados, todos pecaram. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Mas nós temos que vigiar. Por quê? Quando uma pessoa já se consertou ou procura conserto aos pés de Jesus, ela é curada. Ela é liberta. E aquele sentimento de prostituição, nessa mesa tem cura. Eram muitos pecados. Aquele vício tem cura. Se ela era viciada em algo, acabou. Muitos foram perdoados. Não foram um, dois, foram muitos. Muitos foram perdoados. Aquele sentimento de incapacidade que ela tinha foi curado. Acabou. Está curado. Porque Jesus, da mesa dele, derrama cura. Aquele sentimento que tocava o coração dela, acabou. Consumia ela, acabou. Ele falou, você está limpa. Você está perdoada. Acabou. Glória a Deus. E essa mesa que estava sentado, muitos pecadores e publicanos, pessoas mal vistas. Agora a gente volta ao texto. Texto base. De Marcos 2, 13. Quem era Levi? Levi, o publicano, um judeu, cobrador de impostos, desprezado pela sua própria casa, odiado pelo seu próprio povo. Sobre Levi era colocado muitos rótulos. Assim como é colocado na nossa vida muitos rótulos, mas eles não nos pertencem. Por quê, amados? Quando Jesus, vamos lá, imagine, Jesus passando
na porta da coletoria e olhando nos olhos, olhando profundamente nos olhos. Falou: Levi, oi, vem, siga-me. Levi largou tudo e seguiu Jesus. Amados, imagine o que Levi viu naquele olhar. Naquele olhar de Jesus, Jesus falava assim para ele: vem. E ele, certo, pensava: Senhor, mas o Senhor me conhece? E Jesus olhava para ele e falava: eu conheço você. Senhor, mas o Senhor sabe o que eu faço? Eu conheço você. Eu conheço o seu íntimo. Senhor, mas o Senhor sabe que eu tenho cobrado impostos? E o olhar de Jesus falava para ele: eu conheço você. Eu vejo você. Vem, você é digno. O seu lugar está aqui, de honra. Irmãos, quando pensam, Pedro, João, falando para Jesus: Senhor, mas ele é um traidor. Ele é a decepção desse povo. E Jesus falando: eu conheço ele. Eu conheço o íntimo dele. Amados, assim como Mateus, como Pedro, como João, Deus conhece você. Ele conhece o seu íntimo. E assim como o Hugo falou hoje pela manhã e falou agora à noite, como é bom receber daquele, o único que poderia te julgar, receber um olhar de amor e receber um abraço. Como é bom receber daquele único que tinha poder para te condenar e para falar assim: olha, eu vou separar aqui, porque você não pode sentar à mesa comigo. E dele você só recebe amor, dele você recebe cura, dele você recebe libertação. E foi o que ele fez com Mateus. Ele olhou para Mateus e falou assim: sabe aquela decepção que você era para o seu povo? Acabou. Acabou. Para mim você não é uma decepção. Para mim você não é uma decepção. Ele falou para Mateus ali: porque eu conheço você. Ladrão? Não, Mateus. Esse rótulo não te cabe. Esse rótulo não te cabe. Acabou. Acabou. Você não é ladrão. Porque eu conheço você. Eu vejo você. Mentiroso? Não. Você não é mentiroso. Você está liberto de toda mentira. E talvez Mateus, com a cabeça baixa, com medo de olhar nos olhos das pessoas, porque sabia o que tinha feito. Porque talvez por alguns ele era: aquele ali não presta, Jesus está amando. Ele é um traidor da sua própria casa, do seu povo. E Jesus olha para ele e fala:
Você não é um traidor. Você não é um traidor. E como da mesa de Jesus, amados, tem cura. E como da mesa de Jesus tem graça, nós temos uma boa notícia para você. Deus, Ele é aquele que transforma o ordinário, aquilo que é de costume, ordinário diz, Ele transforma em extraordinário. Ele muda o curso, Ele muda o nome e Ele muda o rótulo. Aquele que tinha rótulos tão ruins como esses que Ele curou, Ele coloca outro rótulo nele. E aquela mesa que estava cheia de muitos pecadores e publicanos, a partir daquele momento que se assentou à mesa, a qual à destra dela estava uma fonte inesgotável de cura, de graça, de favor. Elas estavam cheias de pessoas curadas. Sobre aquela mesa, ao qual estava cheia antes de pecadores e publicanos, a partir daquele momento tinham pessoas curadas. Curadas do vício, curadas da depressão, curadas de mal, curadas de rótulos ruins que foi lançado na infância. Elas estavam curadas, limpas, porque talvez um dia caiu, mas o Senhor abriu seus olhos e ele olhou para Deus e falou: Senhor, me perdoa. Ele estava curado, limpo, liberto. E aí o Senhor Jesus, amados, Ele mudou o curso de Mateus. E a partir daquele momento que Ele mudou o curso de Mateus, Ele mudou o curso de Pedro, Ele mudou o curso de João e de todos os outros que estavam ali. Ele mudou o curso de Maria Madalena. Ele mudou o curso daquela mulher que vivia ao meio a muitos pecados, a prostituição. Ele mudou o curso. Ele mudou o curso de Zaqueu. Ele mudou o curso de Jairo. Ele mudou o curso daquele centurião. Aquele centurião romano. Ele mudou o curso. E ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. E Ele já mudou o seu curso. Ele já colocou sobre você esse rótulo, que agora você carrega. Um rótulo de sarado, de liberto e de curado. Amém? Glória a Deus. E o apóstolo Paulo nos traz uma lembrança. Ele deixa escrito para nós. Filho, coloca para mim, por favor, Romanos 8:37. E será que algo vai poder te separar dessa cura? Será que algo vai poder te roubar essa cura? Será que tem algo capaz de te tirar daquele lugar que o próprio Deus te colocou? Vamos ler? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pode passar, filho.
pois estou convencido de que nem a morte, nem o futuro, nem o porvir, pode passar, filho, nem a altura, nem profundidade, nem toda será capaz de separar do amor que está escrito. Não tem nada que te separe do amor de Deus. Não tem nada que te roube essa cura. Não tem nada capaz de te falar em mentira. Porque Ele te falou que nem a morte, nem a vida é capaz de te separar. Oh, amados, tenha posição, tenha disposição, tenha intimidade para ocupar o lugar que é separado para você. Tenha. Pratique isso. Meu amor, muito obrigada. Pratique isso. Que nada vai te separar. Nem aquele precipício que talvez você olhe hoje. Nossa, eu estou tamanho abismo. Ele tem cura. Está aqui. Ele tem cura. Talvez você tenha derramado lágrimas aos pés de Jesus. Pensa aquele tempo, uns pés que caminhavam em meio à terra de sandálias para ser limpo. Quantas lágrimas eram necessárias? E ela lavou os pés deles com as suas lágrimas. E foi curada, foi liberta. E é isso que Ele tem à mesa. Ele tem essa graça, essa cura. E que durante todo esse mês, nós viemos recebendo todo culto, toda ministração, todo obreiro, todo pastor que subia aqui. Foi confirmado essa cura. Então agora, irmãos, eu convido você, que talvez já foi colocado algum desses rótulos, que foi colocado, que o Tiago me ajudou a segurar aqui hoje. Talvez você tenha decepcionado alguém. Talvez você tenha mentido para alguém. Talvez você tenha roubado. Talvez você já tenha sido viciado. Talvez você já tenha sido se considerado como incapaz ou se como incapaz. Talvez você estava doente, julgado, considerado um traidor. Mas que hoje você é curado.